Quando eu falo em Efésios, que tipo de coisa você lembra? Eu tenho certeza que você pode lembrar de coisas do tipo a armadura de Deus. Lembra? Tá nessa carta. Os homens devem amar suas mulheres devem ser submissas ao seu marido. Também tá na carta aos Efésios. Lembra quando é falado na Bíblia que ele nos resgatou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Também se fala lá em Efésios. Então é sobre essa carta que eu vou conversar com vocês hoje. Já vou logo avisando que é bem possível que você escute musiquinha de criança ou alguma criança falando aqui no fundo, tá? Porque eu tenho 2 filhos, quem não conhece, eu vou colocar a fotinha deles aqui agora. Então eu tenho esses 2 nenéns e eu coloquei os 2 na sala por 15, 20 minutinhos para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. É assim mesmo, aqui é a correria, mas no final dá tudo certo. Primeiro, quem escreveu essa carta? Logo no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que Paulo se apresenta como autor dessa carta. Então, o que nos deixa bem claro essa pista de que ele é o autor de Efésios. E quem eram os Efésios? Primeiro, a gente tem que saber qual era essa cidade. Éfeso. Éfeso fazia parte da rota postal, ela se encontrava na Ásia Menor. Você lembra que lá em Apocalipse tem 7 cidades? Aquelas 7 cidades são as cidades da rota postal da Ásia Menor. E Éfeso era a cidade portuária dessa rota postal. Então, tudo que chegava até a Ásia Menor passava por Éfeso. Éfeso era um porto e era uma cidade gigantesca para a época, que tinham construções imensas, que tinham muitas tecnologias para a época. Era uma cidade bem avançada. E é para lá que essa carta foi enviada. Mas dizem alguns teólogos e alguns historiadores que esse termo, aos santos que vivem em Éfeso, não há nos escritos originais. Foi adicionado depois. É bem provável que essa carta tenha sido uma carta circular, uma carta que foi escrita para circular entre essas cidades da rota postal, entre essas cidades da Ásia Menor, não exclusivamente para Efésios, mas isso não tem problema nenhum. A carta de Efésios é uma carta que ela realmente é universal, ela pode ser aplicada em qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer momento da história, em qualquer contexto histórico e cultural. Ela é uma carta que resume o Evangelho de Cristo, quem nós somos e como nós devemos agir. Logo no primeiro capítulo, Paulo nos deixa claro sobre quem nós somos em Deus, nossa filiação. Ele nos fala sobre nossa identidade. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós temos uma herança. Sendo assim, Deus nos deixou um penhor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso penhor. Ele é a garantia de que nós receberemos a nossa herança. Entre o capítulo 1 e 2, tem uma comparação bem legal. Eu não sei se você já prestou atenção. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então agora eu vou colocar aqui o trecho e você acompanha aí no vídeo. No versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha lá o que tem no capítulo 2, no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebe a comparação? Então existiu uma força do poder de Deus que no versículo 20 do capítulo 1 foi exercido sobre Cristo e o ressuscitou e o fez assentar em lugares celestiais. Já no capítulo 2 diz que nós estávamos mortos e uma força também foi exercida sobre nós. Esse poder nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, juntamente com Ele, Cristo. Por que Paulo faz comparações tão claras entre Cristo e a igreja? Simples. Ele está falando que da mesma maneira que Cristo é filho, nós também somos. Que da mesma maneira que um poder foi exercido sobre a vida de Cristo, também foi exercido sobre as nossas vidas. Inclusive, Paulo compara pessoas sem Cristo com pessoas mortas. Então, ele diz, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, um poder foi exercido sobre nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus nos ressuscitou e nos tirou daquela vida de pecado e nos deu vida porque nós estávamos mortos. Esse mesmo poder nos fez assentar em lugares celestiais. Quando se fala assentar em lugares celestiais, não vamos pensar, tá bom, no sentido literal.
Quando se fala em trono e se assentar em lugares celestiais, está falando de uma posição espiritual. Então nós saímos de uma posição de submissão ao pecado para sermos filhos de Deus. Nós subimos de posição espiritualmente falando. Mas lembre, essa autoridade espiritual não está em você individualmente. Essa autoridade espiritual foi dada para o corpo de Cristo, que é a igreja. Não pense que você sozinho tem qualquer tipo de poder ou autoridade. Essa autoridade foi dada para o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque ele é o cabeça dessa igreja. Ele quem coordena tudo. Ele quem orienta. É a partir dele, tudo sai dele, tudo parte dele, tudo vem dele para a sua igreja. Ainda no capítulo 2, Paulo fala sobre um problema que é muito comum a gente encontrar na maior parte dos livros do Novo Testamento. Para variar, os judeus que se converteram ao cristianismo não querem aceitar a entrada dos gentios dentro desse meio da sua igreja. Por quê? Preconceito mesmo. Principalmente porque no contexto de Efésios haviam muitas pessoas que eram órfãs, que não tinham família, que não tinham um trabalho, que viravam escravos para poder ter o que comer. Éfeso era uma cidade turística por causa também do seu turismo religioso. Lá tinha o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas da época. Esse templo era gigantesco e lindíssimo. Lá tinha a imagem da deusa Diana, que era conhecida como a deusa mãe de Éfeso. Ela era a deusa da fertilidade, então ela abençoava pessoas para que elas tivessem filhos, ao mesmo tempo em que ela também abençoava a terra para que a terra frutificasse. Essa era a mãezona deles. Era uma terra mergulhada em idolatria. Só que dentro desse templo aconteciam vários sacrifícios. Lá tinham sacerdotisas que ficavam disponíveis para que os homens pudessem lá fazer seus sacrifícios. E os sacrifícios eram sexuais. Então as relações sexuais aconteciam lá na frente de todo mundo, era comum, e essas sacerdotisas estavam lá diariamente fazendo sacrifícios. Mas pensa comigo, lá existiam métodos contraceptivos como existem hoje? Não. Então essas várias mulheres sacerdotisas e esses vários homens que faziam sexo constantemente faziam com que essas mulheres engravidassem. Elas engravidavam e elas abandonavam seus filhos porque elas não iam deixar de ser sacerdotisas porque tinham filhos, tá? Esses filhos eram abandonados. Éfeso era uma cidade conhecida por sua orfandade, haviam muitos órfãos morando nas ruas, pessoas que se davam como escravos para poder ter o que comer, para poder ter onde morar e o que vestir. Era uma cidade cheia de órfãos, era uma cidade onde essas pessoas não sabiam quem eram, não tinham família, não tinham identidade. Agora você entende por que Paulo foca tanto nisso, que vocês são filhos de Deus, que vocês têm uma vocação, que vocês têm uma predestinação e vocês foram destinados para serem filhos. Vocês não são órfãos, vocês têm um pai e esse pai é Deus. Mas os judeus não queriam a entrada dessas pessoas dentro da igreja. Imagina, escravos, órfãos, pessoas que não têm identidade, que não têm nem o que vestir dentro da igreja? Não. E quando as sacerdotisas se convertiam, você acha que eles queriam a entrada dessas pessoas dentro da igreja? Também não. Então pensa aí na complicação que Paulo está tentando resolver. Ele tenta mostrar para os judeus que quando Cristo morreu na cruz, ali ele uniu judeu e gentio. Não há mais separação entre judeu e gentio. Não há um melhor e outro pior. Todos são iguais diante de Deus. O sacrifício foi para todos. Foi para judeu e foi para gentio. Não importa o seu passado. Não importa quem você foi. A salvação é para todos. Quando Paulo, enfim, conclui toda a sua fala sobre identidade, sobre quem essas pessoas são em Deus, aí sim, ele começa a falar sobre serviço. Então a gente percebe aqui que Paulo não vai falando de imediato o que as pessoas devem fazer, como elas devem se comportar, não. Antes disso ele fala quem elas são. Mais importante do que o que você faz é quem você é. Só vai ter sentido você fazer as coisas para Deus quando você entender quem você é em Deus. Porque senão você vai simplesmente ser um religioso. Fazer coisas, repetir práticas, sem necessariamente saber o porquê está fazendo isso. Paulo trabalha essa carta numa lei de composição que nós chamamos de causação. Ele faz a progressão da causa ao efeito. Então, por que vocês são filhos? Por que vocês são isso? O efeito é que vocês sejam assim.
E a partir do capítulo 4, ele fala sobre o nosso serviço dentro da igreja, sobre como nós podemos exercer o nosso serviço, seja de pastor, seja de mestre, seja de profeta. Fala sobre nós trabalharmos todos juntos para a edificação da igreja. Então ele explica que os seus dons, aquilo que Deus lhe deu, o seu chamado para você trabalhar na obra no reino de Deus não é para você, é para a igreja. Aquilo que você faz é para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Esse mesmo corpo que ele fala lá no início do livro, lembra? Então esse corpo ele precisa ser edificado. E a edificação desse corpo vem através dos nossos dons e ministérios. Não só isso. Nós não devemos ser pessoas que fazem boas obras, que têm boas atitudes apenas dentro da igreja. Não, ele fala sobre atitudes em sociedade. Ele fala sobre as pessoas que agiam errado, que mentiam, que roubavam. E ele fala o seguinte: você que mentia, não minta mais. Você que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para que você possa dar para as pessoas que estão necessitando. Não é simplesmente você deixar de pecar. Não é simplesmente você deixar de ter um hábito ruim. Você, além de deixar de fazer o ruim, tem que passar a fazer o novo. Você tem que ocupar aquele espaço que ficou vazio. Por que muitas vezes você não consegue se livrar de determinados hábitos? Porque você apenas retira ele da sua vida, mas você não coloca outro no lugar. Você não coloca um hábito bom para compensar aquele ruim. E aí provavelmente você vai acabar caindo nele de novo. O segredo é você retirar aquele hábito ruim da sua vida e no lugar dele colocar um hábito bom. Então se você mentia, toda vez que tiver oportunidade, fale a verdade, não fique calado. Se você tirava algo de alguém, não simplesmente deixe de tirar, de roubar ou de furtar, mas passe a dar o que você tem para as pessoas. Isso é santidade. Isso é viver em santidade. Tirando essa roupa velha e colocando uma roupa nova, se vestindo do novo homem. Não só na igreja, não só na sociedade, mas também nas nossas famílias, dentro do nosso lar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas só a mulher que tem que ser submissa? Fazendo uma leitura mais atenta do texto, você vai ver que logo no versículo anterior, Paulo fala o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros. A prática da sujeição, da submissão, não tem a ver só com marido e esposa, tá? É uma prática do corpo de Cristo. Nós, como corpo de Cristo, sujeitamos-nos uns aos outros. Submetemos-nos uns aos outros em amor. Não é questão de um ser maior ou melhor que o outro. Só é possível conviver em sociedade, só é possível ter um casamento pleno se nós nos sujeitarmos uns aos outros. Aí, finalizando essa parte de família, de ser santo na sociedade, de ser santo na igreja, de ser santo dentro do seu lar, aí sim, Paulo vai falar sobre batalha espiritual. Você sabe qual é a nossa maior batalha espiritual? A nossa maior batalha espiritual é sermos parecidos com Cristo. A nossa maior batalha espiritual é sermos santos. A nossa maior batalha espiritual não é bater o pé no chão e falar em voz alta e dizer que o inimigo está repreendido. Isso não adianta se você não estiver levando uma vida santa. A maior batalha espiritual acontece aqui, dentro da sua mente. No momento em que você decide se vai pecar ou não. No momento em que você decide se vai cair naquela tentação ou não. Isso é a nossa maior batalha. Não é orar 7 semanas. Não é levantar no meio da madrugada e orar em voz alta repreendendo todos os demônios. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas isso não vai adiantar se a sua vida não estiver em santidade. É isso que importa. Quando se fala em batalha espiritual, em armadura de Deus, você já deve ter ouvido alguma pessoa orando assim: Deus, coloca em mim agora o capacete da salvação, coloca em mim agora a couraça da justiça, coloca em mim agora o cinto. Isso não existe. Temos que aprender a ler a Bíblia e entendê-la. A armadura de Deus nada mais é que um conjunto de coisas que você deve ter para que você vá para a batalha espiritual. Você não pode ir desprotegido. Você não pode ir batalhar espiritualmente se estiver com mentira na sua vida. Você não pode batalhar espiritualmente se você estiver agindo de maneira injusta. Você não pode batalhar espiritualmente se você não estiver pregando o evangelho. Você não pode batalhar espiritualmente se você não tiver fé. Só isso. Não é uma questão de oração, de passe de mágica que você ora e de repente espiritualmente você está com a armadura. Não. Essa armadura é conquistada dia após dia na nossa vida. Se nós não temos essa armadura, se nós não vivemos em verdade, em justiça, em santidade, com fé, não adianta. Não adianta nós irmos para nenhuma batalha espiritual. A nossa maior batalha é sermos parecidos com Cristo.
Eu acho que é isso. Apesar de eu ter me empolgado um pouco, Efésios é basicamente isso. É um livro que fala sobre nossa identidade, sobre quem nós somos e como nós devemos agir. É um livro eterno e universal. É um livro básico que resume nossa identidade e o nosso propósito. E para concluir, eu quero só ler um versículo, que é um versículo que é chave para esse livro. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Deixo você com esse versículo para sua meditação. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E eu conto com você para compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Um abraço, que Deus te abençoe e até mais.